Amém, queridos irmãos, amigos, Jesus é o Senhor. Chegamos na sexta-feira do nosso alimento diário. O tema do dia de hoje é o ministério da palavra, dos serviços e da oferta de riquezas materiais. O versículo proposto, Mateus 27, 55 e 56, que diz o seguinte: Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, hoje nós vamos ver sobre 3 ministérios: palavras, serviços e de ofertas de riquezas materiais. O Senhor, ele confirma a sua presença entre nós na vida da igreja por meio da sua palavra, por meio do seu falar. Por isso que o ministério da palavra é o de maior importância entre nós, na vida da igreja, na edificação da igreja. E na terra, Jesus ele percorria cidades e aldeias pregando o evangelho do reino. Então nós vemos, o da palavra é o mais importante. E ele saía falando, percorrendo as cidades, levando a palavra do reino. Mas, entretanto, esse ministério da palavra, ele era sustentado por muitas mulheres que serviam o Senhor. Então, o ministério da palavra, ele tem a sustentação do ministério dos serviços, que são esses versículos que foram propostos, né? Aquelas mulheres, elas serviam Jesus. Então, o ministério da palavra ele é sustentado pelo ministério dos serviços, né? Então, ele só pode avançar se ele tiver tal sustentação. Se o ministério do serviço sustentar o ministério da palavra. E naquela época era assim, né? E hoje não é diferente, né? Para que realmente a palavra de Deus avance, há a necessidade do ministério dos serviços apoiando a palavra. Amém? Então, que possamos ser encorajados por meio dessa palavra para nós servirmos o Senhor. Nós servimos com excelência ao Senhor, servimos com alegria, servimos com inclusão, né? Motivados, que possamos servir ao Senhor, porque o ministério da palavra necessita dos serviços da igreja, né? E também o ministério dos serviços, e tanto o ministério do serviço como da palavra, também há necessidade, eles também são sustentados pelo ministério de ofertas de riquezas materiais. Então havia algumas mulheres que também assistiam o Senhor Jesus com os seus bens, quer dizer, elas ofertavam para que o ministério da palavra avançasse e os serviços avançassem. Também havia necessidade do ministério de ofertas de riquezas materiais, né? Então esse é o tripé de sustentação da edificação da igreja para a edificação do corpo de Cristo. Esses 3 ministérios: a palavra, os serviços e as ofertas de riquezas materiais. Amém? Então o que nós precisamos hoje, mediante essa palavra, é turbinar esses 3 ministérios. Nós turbinarmos o ministério da palavra, e graças ao Senhor, o Senhor tem turbinado, tem nos dado muita palavra, nós temos recebido muito suprimento da palavra, todas as semanas, muita palavra profética, e também que possamos turbinar os serviços da igreja, servir cada vez mais, e também turbinar o ministério de ofertas de riquezas materiais, para que haja um avanço mais rápido, né, da obra do Senhor. Então que você possa se apresentar ao Senhor para servi-lo, apresentar o seu corpo, como fala em Romanos capítulo 12, e também com uma renovação da mente, uma mente renovada, fora da caixa, né? Não servir de maneira tradicional, mas de uma maneira nova ao Senhor e segundo o dom que o Senhor deu para você. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que você possa seguir o comando da palavra profética e por meio dos serviços, né? Dos serviços e também das ofertas de riquezas materiais. Deus abençoe o seu dia, desfrute desse alimento diário hoje e que o Senhor possa te abençoar ricamente. Jesus é o Senhor. Amém.